É muito mais importante você ser conhecido, você ter influência no mundo espiritual, do que no mundo físico, do que no mundo material. Você sabia que existem muitos cristãos que estão mais preocupados em ser conhecidos nas mídias sociais, em ser conhecidos em seu ministério, do que propriamente em sua vida de intimidade com o seu Senhor? Aquele que realmente quer estar na direção de Deus, quer ser reconhecido no mundo espiritual, na parte maligna, e no mundo espiritual, principalmente pelo nosso Senhor, esse terá que ter vida de oração. Hoje nós estaremos finalizando a série de mensagens falando a respeito do mistério das 12 virgens. E nós demos detalhes aqui de cada versículo de Mateus capítulo 25, hoje nós estaremos finalizando nos versículos 12 e 13, e eu sugiro que você acompanhe essa série desde o início. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Ao longo dessa série de meditações, nós vimos a importância da vida de oração e da vida de meditação. Eu falei no início da série sobre como é estar com suas lâmpadas nas mãos, ou o que significa ter as lâmpadas nas mãos. Ter a lâmpada nas mãos para o período mais escuro da história significa ter o recipiente nas mãos, porque a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Nós vimos também a respeito do azeite que é produzido através da vida de oração e da comunhão dos santos em Salmos capítulo 133. Nós vimos também que existe uma categoria de cristãos que são aqui caracterizados através desse símbolo que são as virgens nécias. As virgens nécias representam um grupo de cristãos que são cristãos nominais, que até frequentam igrejas, mas não têm vida com Deus, não têm vida de oração, até carregam suas Bíblias, até tem ali a sua Bíblia aberta no Salmo capítulo 23, até posta versículos motivacionais nas redes sociais, mas em seu proceder, em sua vida cotidiana, são apenas cristãos nominais. As virgens chamadas de virgens prudentes são cristãos piedosos que meditam na palavra de maneira esporádica. Alguns são até teólogos, mas abandonaram a vida de oração concernente à meditação para o final dos tempos e deixaram seus azeites nas vasilhas. Vão ser despertados para o período mais escuro da história, porque as virgens prudentes, elas vão dormir, mas serão despertadas no deserto dos povos. Nós vimos também uma classe de cristãos chamados de aqueles que dão o grito da meia-noite, representado pelas duas testemunhas que dão o teruá, o grito da meia-noite, e tem aqui o lindo ensino da festa das trombetas, que nos mostra quem são essas duas testemunhas, quem são esses que estarão tocando as duas trombetas de prata, que terão sobre si o azeite dourado profetizado por Zacarias. 3 classes de cristãos, virgens nécias, virgens prudentes e as duas virgens que dão o grito da meia-noite e que foram escondidas, ocultadas pelo nosso Senhor de maneira proposital. Nós vimos também, quando as virgens elas são despertadas, nós encontramos ali um diálogo das virgens nécias com as virgens prudentes, tentando ali uma espécie de troca de unção, troca de azeite, troca de revelação. Só que não tem como, queridos. Por quê? Porque você, cristão, individualmente precisa acender a sua lâmpada. Você acende a sua lâmpada individualmente. Agora, com sua lâmpada acesa individualmente, você precisa ter a comunhão dos santos. Você precisa congregar. Você precisa ter um grupo de cristãos onde você invoca o nome do Senhor. Porque na comunhão dos santos, na congregação dos santos, o Senhor ordena a bênção. E os cristãos que estão congregando, tendo vida de oração, reunidos com a igreja, são aqueles que no final dos tempos vão receber a unção que estava sobre Arão. A unção que desce para a cabeça e ela derrama sobre a barba, ela mancha as vestes de Arão, é a unção sacerdotal que dará autoridade para que Deus
ouça a igreja intercedendo e promova maravilhas e catástrofes aqui nessa terra. Não existe esses cristãos, esses que gravam vídeos sozinhos pela internet e não querem congregar dizendo que o sistema é sujo, que o sistema religioso é corrupto. Sabe esses cristãos que pregam contra a maior parte das igrejas como se não houvesse igreja correta, como se não houvesse igreja certa? Eu sei que existe um grandiosíssimo sistema cristão evangélico corrompido, mas o Senhor tem o seu remanescente, e eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que eu sei que tem muitos irmãos que acompanham aqui, quando você olhar um irmão que entende muito de Bíblia, mas vive espraguejando, vive falando contra o sistema, mas não se esforça para congregar com outros irmãos, esse é aquele que está tentando ser uma espécie de profeta único ou profeta solitário. As virgens que vão dar o grito da meia-noite, elas estão em congregação com santos. E por fim, nós vimos ao longo dessa série de meditações aquelas virgens nécias que saem em um período perigoso porque elas saem para comprar o azeite, quando na realidade esse será um período em que só poderá comprar e vender aqueles que tiverem a marca da besta. Eu sugiro que você assista toda essa série na sequência, porque eu deixei mensagens e revelações preciosas em cada vídeo. Agora, vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler hoje, para finalizar essa série de mensagens, os versículos 12 e 13, que diz assim: Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui o nosso Senhor está falando com as virgens nécias que estão tentando adentrar para se encontrar com o noivo, mas o período da grande tribulação acabou. O período do encontro acabou. E aí o versículo 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos, essa palavra vigiai aqui está diretamente conectada com a vida de oração e vida de meditação na palavra. Por quê? Porque o vigilante, na época de Jesus, na época do início da igreja primitiva, era aquele que tinha uma espécie de lâmpada ou lamparina para vigiar o que estava acontecendo nas casas, nos palácios, nos castelos, no período da noite. Ou seja, todo vigilante, ele tinha que ter uma espécie de lâmpada ou tocha para ver o que estava acontecendo no momento da escuridão. E Deus, ele nos mostra na palavra de Deus, que o servo vigilante não é aquele que fica assistindo noticiários, não é aquele que acompanha o que está acontecendo nos meados da política, aquele que não pede um jornal a respeito de política, aquele que vai em todas as passeatas. Não, esse não é o vigilante. O vigilante é quem tem vida de oração e vida de meditação. Quer um exemplo disso? Lembra quando o nosso Senhor e Salvador estava ali prestes a sofrer o martírio e ele convida Pedro, Tiago e João para estar com ele ali fazendo a oração final antes de seu martírio? E ali os 3 discípulos caem no sono. E o que Jesus diz? Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Desperta! Ou seja, aqueles 3 discípulos que estavam com Jesus, eles não dormiram apenas por causa do sono, só que aquele sono estava caindo sobre eles por causa da batalha espiritual. Você só estará forte e resistente com vida de oração e vida de meditação, senão você vai dormir literalmente e principalmente espiritualmente. Existe uma forte conexão com a vigilância, da vigilância com a vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. E nós vamos ver, queridos, que os servos do Senhor que são vigilantes, as virgens que dão o grito da meia-noite, dizendo, eis o noivo, sair ao seu encontro, são virgens que são vigilantes porque elas não vão dormir em nenhum momento. O grito da meia-noite, o período da meia-noite representa das 24 horas do dia, a meia-noite representa o horário em que a escuridão está no seu ápice. E o que isso significa? Significa que somente aqueles que têm lâmpada para ver o que está acontecendo na escuridão espiritual vão sobreviver, vão saber para onde caminhar, vão entender aonde ficará o deserto dos povos. Agora, as virgens que dão o grito da meia-noite, que estão vigilantes, que estão vigiando, são aquelas que são como atalaia. Você sabia que os atalaias do Senhor, no final dos tempos, são aqueles que terão uma visão diferenciada em relação a toda a igreja? Por que Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11 fala a respeito das testemunhas
presta atenção, que estão diante do Senhor de toda a terra. São aqueles que têm a mente e a visão do Senhor por causa do azeite dourado, assim como um atalaia, vão estar enxergando de longe, vão estar discernindo os tempos. Da mesma maneira que a tribo de Issacar tinha a unção de prever os tempos, de olhar para as situações que ocorreriam através do que estava escrito na palavra, os atalaias do Senhor, as virgens que não dormem, serão vigilantes. Vai lá comigo em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, nós vamos ler dos versículos 1 a 6, e presta atenção aqui, que Deus está dando uma profecia para Ezequiel, só que essa profecia, ela tem fortíssima aplicação para a igreja do tempo do fim. Porque as testemunhas que estão vigilantes e não vão se perder como as virgens nécias, são testemunhas que não dormem em nenhum momento, porque suas lâmpadas estão diariamente sendo abastecidas pela vida de oração. Ezequiel, capítulo 33, o versículo 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por atalaia, presta atenção, o atalaia, o camarada que ficava num lugar alto da torre de um castelo, de um reino, de um governo ou de uma montanha, e ele tinha uma visão diferenciada para saber se um exército inimigo estava chegando. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, olha o toque da trombeta. Trombeta, teruá, nos leva para o período da grande tribulação, que profeticamente o período da grande tribulação representa a festa das trombetas, celebrada pelo Israel da antiga aliança. Presta atenção, o atalaia, ele vai avisar o povo e vendo a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Ou seja, o atalaia, ele toca a trombeta. É isso que as duas virgens, as duas testemunhas estarão fazendo no horário da meia-noite, no período do deserto dos povos. Olha o versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, eu estou dizendo para uma pessoa, olha, a igreja passará pela grande tribulação. O anticristo vai governar e vai oprimir a igreja. Virá uma nova crise mundial de saúde. Eu estou fazendo aqui afirmações, mas existem muitos cristãos que estão presos à teologia tradicional e pensam que essa teologia escapista, de que a igreja vai morar no céu 7 anos e ele vai escapar da grande aflição, esse é aquele que está dormindo e não está ouvindo o toque da trombeta. O texto continua dizendo: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Queridos, existem muitos cristãos piedosos que vão morrer e vão ser salvos, mas vão sofrer porque não querem ouvir o grito das testemunhas. As virgens nécias vão perecer na grande tribulação e vão para a condenação eterna. As virgens prudentes que não quiserem ouvir as testemunhas vão sofrer mais do que sofreria se ouvissem as profecias. As profecias do final dos tempos precisam estar conectadas com a lei, com os salmos e com os profetas. Existem muitos cristãos que estão minimizando as profecias para o final dos tempos, dizendo, não, isso aí não é pedra fundamental, isso aí não é importante pregar. Queridos, você sabia que quando nós olhamos para as pedras fundamentais, que são os ensinamentos que todo cristão deveria saber, quando você olha para os 2 últimos itens das pedras fundamentais, nós encontramos ali a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno? Você sabia que a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno são ensinamentos escatológicos que está no meio das pedras fundamentais ensinadas pelo escritor aos Hebreus em Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6? Tem gente que pensa que ensinamento sobre escatologia não faz parte das pedras fundamentais. A maior parte dos cristãos e teólogos que nós conhecemos não sabem explicar o que significa a ressurreição dos mortos e qual é o ensino correto sobre o juízo eterno. Pouquíssimas pessoas sabem que os ensinamentos a respeito do final dos tempos e do juízo eterno precisam estar conectados com a lei, com os salmos e com os profetas.
Agora, o atalaia está tocando a trombeta dizendo, olha, eis o noivo, saí ao seu encontro. O período do encontro é a grande tribulação. Igreja, se atavia, tem a vida de oração, tem a vida de meditação. Mas, infelizmente, a maior parte dos cristãos ou não vão estar preparados ou não vão dar importância. Continua o texto aí comigo. O versículo 5 diz, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Sabe o que isso significa? Significa que aquele atalaia que foi dado a ele o dom de avisar o povo de Deus sobre a guerra que se aproxima, se esse atalaia não cumprir o seu chamado da maneira correta, não avisar a respeito das profecias do final dos tempos, do que vai acontecer no período do toque da trombeta, esse atalaia, quando as pessoas começarem a perecer por causa dele, a demanda desse sangue derramado será cobrado do atalaia, será cobrado daquela testemunha. Se você é um cristão que está enxergando o final dos tempos, está enxergando a igreja perecendo, faça o seu trabalho de atalaia e se encontre como alguém vigilante que está avisando aqueles que estão dormindo espiritualmente. Queridos, vigiai e orai para que aquele dia não vos pegue como ladrão. E nós vamos ver várias referências a respeito daqueles que vão estar sendo despertados no final dos tempos e a igreja que não dorme em nenhum momento, como, por exemplo, o apóstolo Paulo relata em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Jesus Cristo não vem como ladrão para quem está acordado. Jesus Cristo só virá como ladrão de maneira repentina para aqueles que estão desapercebidos. Jesus não vem para a igreja acordada. Se você é um cristão piedoso que medita e ora diariamente, Jesus não virá como ladrão para você. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, que ali mostra justamente os cristãos que vão estar acordados no momento da grande aflição. Queridos, nós finalizamos aqui essa série de mensagens falando a respeito do mistério das 12 virgens. Eu sugiro que você acompanhe essa série e se ficou algum tipo de dúvida, de lacuna, deixa aqui nos comentários para que continuemos essas meditações através dos comentários aqui ou acesse os links que eu deixo sempre na descrição dos vídeos para que possamos conectar a lei, os salmos e os profetas com as profecias que o nosso Deus tem para nós no final dos tempos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e, como eu sempre digo, estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.